nós estamos falando em glomerulopatias, né? E essa semana eu convidei o Dr. Stanley, com muito prazer aceitou, né? Nós temos o prazer de tê-lo conosco aqui mais uma vez. Ele esteve aqui presencialmente algumas vezes, no nosso primeiro simpósio de patologia do interior, né, paulista, e hoje nós temos o prazer de tê-lo conosco novamente. O Dr. Stanley é patologista, mas tem ênfase principalmente na área de patologia renal. É uma pessoa extremamente acessível, sempre tem alguns livros, alguns capítulos de livro publicados, está sempre muito engajado aí no Brasil todo, né? Todas as apresentações a gente vê que o Dr. Stanley está presente. Então, ele teve uma formação, ele trabalha hoje em Belo Horizonte, né? E ele é patologia, trabalhando na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. E tem para nós, e hoje eu tenho o prazer de convidá-lo para estar aqui conosco e falar sobre as complementopatias, de extremo interesse hoje em dia. Muito obrigada, Stanley, por você ter aceitado, e a palavra agora é sua. Muito obrigada. Obrigado, bom dia a todos aí. Muito obrigado pelas palavras, Maria Alice. Um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente tentar discutir aí um assunto bem complexo, né? A abordagem que eu vou tentar fazer aqui hoje é de modo a tentar simplificar, né, esse assunto que eu acho realmente um assunto bem árduo mesmo, né? Então, vamos para o primeiro ponto, né? A gente tentar responder essas perguntas, né? Já vai ajudar a gente a entender um pouco por que a gente precisa estudar o complemento, por que às vezes isso parece ser tão complexo, né? Olha, eu acho que as respostas a gente vai conseguir entender. Primeiramente, né, que o sistema do complemento, esse emaranhado que a gente vê aqui, ele é ensinado para a gente já na imunologia, já na patologia, né? A gente não tem contato dele na fisiologia, tudo aquilo que a gente, pelo menos da maneira tradicional, né, igual acho que a maioria aprendeu, né? Quando você vê anatomia, fisiologia, patologia, então as coisas se integram melhor e você consegue entender. E já o complemento, ele já é meio que jogado já na patologia ou na imunologia e não é ensinado da maneira como se ele fosse parte do sistema fisiológico. E ele faz parte do sistema fisiológico. Por quê? A definição dele, a gente vê que é um sistema, isso é a definição pura mesmo, mas vou tentar pontuar cada ponto, trazer à luz cada ponto, né? É um sistema composto por proteínas que ficam na membrana plasmática e solúveis no sangue, que participam das defesas inatas, aquelas naturais, né? Aquelas que a gente já nasce com, e adquiridas, aquelas de memória, né? E atuam na fisiologia do turnover celular. De que maneira que isso acontece? Olha, você produz uma hemácia, ela dura lá de 90 a 120 dias, mas será que quando ela é produzida na medula óssea vem lá a data de validade para ela? Não vem escrito, né, que você tem que durar tantos dias, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, né? E o que determina aquela validade da célula? Olha, quem vai botar a etiqueta lá que ela venceu é o sistema do complemento. O sistema do complemento, ele faz parte aí, então, vamos colocar assim, né, de etiquetar as células que estão fora de validade, que precisam ser destruídas, serem mortas, né, entrar aí naquele turnover celular. Então, a gente vai ver como é que isso acontece. Essas proteínas, elas, para fazer isso, elas reagem entre si, tentando aí, muitas das vezes, opsonizar patógenos, além de tirar de circulação aquelas células velhas, né, que deveriam ser mortas, né? Induzem uma série de respostas inflamatórias, então, elas potencializam a resposta inflamatória no combate das infecções, na imunologia celular, a transplantes, né, nas rejeições mediadas por anticorpos, né? Então, tanto no quadro vacinal ou no enxerto, a gente vai ver isso, fazendo assim, auxiliando na faxina celular que o corpo precisa, né? Então, nesse turnover, nesse processo fisiológico, o complemento está ali.
E eles fazem isso através de inúmeras proteínas, né, do complemento, que são proteases que se autoclivam por essa protease, né, essa clivagem proteolítica. Então, a gente vai ver esse emaranhado aqui, eu vou tentar pontuar de uma maneira mais simples para a gente tentar pegar os principais pontos. Então, essa cascata toda complexa que a gente vê, ganho de função, inflamação, células B, vamos tentar simplificar isso. Assim, não, mas tentar simplificar isso com esse quadro aqui que mais me lembra o mapa metabólico, né, que muitas pessoas têm trauma, inclusive eu, né, dos primeiros períodos de faculdade. Olha, vou tentar então, já que dessa maneira está muito ruim, vamos tentar clarear um pouco mais. A gente sabe, vamos pegar os pontos principais que eu preciso, que tem 3 vias que a gente conhece: via clássica, que é ativadas por imunocomplexos ou autoanticorpos; via da lecitina, que são produtos bacterianos, capsídeos, né, cápsula das bactérias que ativam essa via; e a via alternativa, que essa daqui é uma via onde que a própria inflamação, febre, pH sanguíneo, que vai ser responsável por ativar essa via. Então, é uma via que ela atua em conjunto com o processo inflamatório, estado febril e pH sanguíneo. Então, condições inflamatórias em gerais, né, vão potencializar essa via, que pode estar ou não associadas a essas duas outras vias. E aí, para a gente captar isso, eu vou pegar um ponto mais importante que eu complemento. E o ponto mais importante, eu acho que é entender esse C3. Assim, nossa, tem um monte de via, né? Vou até voltar para a gente ver. Olha, um ativa outro, que ativa. Não, vamos pegar nesse ponto aqui, o ponto do C3. E a gente vai ver que eu acho que vai ficar mais fácil. No sangue de todos os animais pluricelulares, praticamente, né, tem C3 livre. E C3 ele fica lá no plasma, no ser humano, no plasma sanguíneo. A gente tem um monte de C3 que fica lá circulante. E esse C3, a pergunta mais importante, qual que vai ser a molécula mais atiçada do complemento? Já vem a resposta, vai ser algum fragmento do C3. Qual que é o sonho, né? Não esse doce, mas qual que é o sonho dela? O sonho do C3 é virar um C3b. E isso acontece porque no sangue é uma molécula produzida, um pouco instável, o C3 é pouco, mas a C3b é altamente instável. E o C3 fica transformando em crônicas, contínuas e lenta. Então, ela vai se clivando, formando mais C3b, que se liga às superfícies celulares. Então, essa clivagem proteolítica ela vai acontecendo em baixas doses no sangue, de modo que produz uma molécula altamente instável, que é o C3b, que vai tentar se ligar às superfícies celulares, seja de um micróbio, né, seja de uma bactéria, seja de um enxerto, seja de uma célula velha. Por exemplo, a hemácia, aquela lá que perdeu sua data de validade já, né? O corpo vai reconhecer isso de uma maneira, né? A gente vai ver até como, e ele vai se ligar ali. O que acontece? Esse ponto do C3 formar C3b, a gente vai ver que é um ponto crucial da via. Olha só, seja da via da lecitina, seja da via clássica, seja da via alternativa, é um ponto central. E se você imaginar que a gente tem alta concentração de C3 solúvel no sangue e que só precisa desse C3 transformar-se no C3b para se ligar à superfície celular, e aquilo ali vai gerar um complexo que vai ativar a via final do complemento, é o ponto mais rico da via do complemento. Então, isso aí me lembra muito aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Eu acho muito engraçado, porque hoje em dia eu pergunto aos meninos mais novos, né, os residentes que estavam aqui nessa semana: você assistiu o filme? Aí, até com tristeza, eu acho que eu estou ficando velho mesmo, né? Mas, enfim, é um filmaço, para mim, um filmaço de guerra, mas tem um ponto, qual que é a coisa mais importante do filme, né? Tem um ponto do filme que eles estavam encurralados lá, entrincheirados pelos alemães, e eles têm que atacar os alemães, e eles não têm muito armamento disponível. E aí eles inventam do seguinte: olha, vamos encher as meias de bomba, né, de piche, né, um petróleo lá em cima, que é bem grudento, e jogar no tanque para poder explodir o tanque. Ele chama de uma bomba que cola, né, que ele fala assim no filme. Então, é a estratégia que ele teve para poder tentar derrubar os tanques de modo que conseguissem ali não serem encurralados pelos tanques de guerra.
E eles conseguiram fazer isso com sucesso. E essa bomba que cola é mais ou menos o C3b. O corpo cliva o C3 em C3b e essa bomba que cola é o C3b, porque a partir do momento que ele consegue se ligar a uma superfície celular, o outro processo é muito mais fácil. Por quê? Outros fatores, fator B, fator D, properdina, se liga a esse complexo, que vai fazer uma chamada C3 convertase. Essa C3 convertase, aí a gente tem uma amplificação do complemento. O que ele vai fazer? Olha, se o C3b se cliva, se o C3 se cliva automaticamente em C3b e C3a, a C3 convertase faz isso de maneira exponencial. Se você tem 100 moléculas e uma constantemente vai virando C3b e se ligando à superfície celular, quando a gente tem a C3 convertase, é como se pegasse aquele processo e transformasse em 100. O processo é 100 vezes mais rápido, é muito mais rápido. Então, você vai pegar todo o C3 que você tem ali disponível em volta ali daquela superfície celular que foi ligada ao C3b, formando a C3 convertase, e vai transformar todo o C3 em C3b e C3a. Isso aí a gente vai ter um ponto importante da via, porque a gente vai produzir molécula, que é a C3a, que é uma anafilotoxina, que ela recruta neutrófilo, agrega plaqueta, então vai potencializar a inflamação e vai formar mais C3b, que vai fazer o quê? Vai se ligar à superfície celular. Então, a gente vai ter um monte mais ainda a superfície celular, e parte desse C3b vai se ligar àquele complexo da C3 convertase, e que vai constituir um outro complexo, que é o chamado C5 convertase. Então, esse C3b ligado, liga mais C3b nele, aquele complexo com properdina, fator B, né? Forma C5 convertase, e aí a gente vai ter o ponto auge da via, né? Que é transformar muito C3b solúvel, C3 solúvel, a gente tem muito C5 solúvel no plasma. E ele vai fazer mais, ele vai, como é C5 convertase, né, ele converte o C5 em C5a e C5b9. E o C5b9 é o complexo de ataque à membrana, é fazer buracos, poros na membrana celular. E o C5a, o C3a, né, era uma potente anafilotoxina, o C5a é a mais potente anafilotoxina que a gente tem conhecimento que o corpo produz, que recruta muito mais neutrófilo, muito mais plaqueta. Então, essa via que parece ser monstruosa e muito complexa, né? Se a gente se atentar ao ponto do C3 e o complexo de ataque à membrana, a gente vai entender a maior parte da via. Então, novamente, né, fazendo essa analogia, né, no corpo a gente tem um monte de C3 lá hibernando, dormindo, né, que está esperando uma oportunidade. Esse aqui é um lago fica lá em Lavras Novas, né, que é distrito de Ouro Preto, lago calmo, transparente, né, reflete, parece um espelho, né, para o céu, e às vezes você precisa só de uma única gota para destemperar, né, para poder acabar com aquela calma do lago ali. E essa gota d'água, nas condições que a gente vai ver, que são as complementopatias, né, são chamadas condições relacionadas às microangiopatias trombóticas, são condições amplificadoras do complemento. Vai pegar, você vai ter um monte de C3, eu vou falar assim, vou fazer alguma coisa que vai lisar, hidrolisar aquele complemento. Então, são as doenças, né, relacionadas à hiperativação do complemento, que são a SHU típica, mutações genéticas. Assim, a gente tem que imaginar o seguinte: você tem uma C3 convertase, você tem uma mutação com ganho de função. Então, assim, uma C3 convertase que ia formar 100 moléculas, vai formar 1 milhão, que ela teve uma mutação de ganho de função. Ou você faz um anticorpo, tipo fator nefrítico, né, que a gente é conhecido, que vai hiperativar aquela C3 convertase ou a C5 convertase. Então, você vai ter um ganho de função, um ganho de amplificação do complemento. Gestação, infecções virais, fala muito disso, H1N1, doenças do tecido conjuntivo, lúpus,
síndrome do anticorpo antifosfolípide, esclerodermia, hipertensão maligna. Nas drogas, essa daí é uma das que mais revolta, né? Porque você pega uma droga tipo clopidogrel ou heparina, que deveria ter uma função anticoagulante, né? E você provoca a coagulação, né? Então, é uma condição que vai atuar na via do complemento, em vez de anticoagular, às vezes até procoagulando, chama de amplificadoras do complemento, que constitui isso daí. Essa gota d'água que pega todo aquele C3 que você tem lá e transforma tudo em C3b. E ele sai ligando as superfícies celulares, que é uma molécula muito instável, muito atiçada, né? É aquela bomba lá que cola lá. E como a gente tem muito complemento no plasma, né? Vamos dizer assim, e o plasma, o plasma está presente majoritariamente aonde? Aquelas células que têm contato com o plasma vão estar aí sob efeitos da atuação do complemento. Então vai ser o quê? Hemácias, leucócitos, plaquetas, né? E o endotélio. Então, toda e qualquer consequência que a gente for observar de complementopatias vai ser por dano vascular, porque é onde o complemento tem mais interação e mais ligação, né? E aí, uma coisa interessante, só para dar de exemplo, né? Às vezes é interessante para a gente entender um pouco mais. Por exemplo, aquela hemácia lá que a gente começou falando que ela tem uma validade de 90, 120 dias, essa validade se dá por essas duas moléculas, CD55 e CD59. Essas moléculas, elas repelem o C3b. Ele não consegue se ligar à hemácia, mas com o tempo, o número de vezes que ela circula no corpo, tanto de vezes que ela bate nas paredes, dentro do miocárdio, dentro válvula e milhões de coisas, vai acontecendo o que? Vai havendo cisalhamento aí dessas moléculas. Elas vão se envelhecendo, vão quebrando, vão se perdendo. E uma vez que se perde ela, opa, peraí, tem um C3b livre ali, ele vai tentar ligar a hemácia. E se não tem essas moléculas para proteger a hemácia dessa atuação, pronto, está ligado ali o selinho de validade da hemácia. Você pode ser destruída, passa no baço, assim que passa no baço, você tem uma molécula ali altamente estável num ambiente com várias células inflamatórias, ou uma se liga ali logo, porque aquele C3b ele hiperativa, faz outras moléculas serem ativadas, pronto, é reconhecido e vai lá e é destruído por conta disso. Então, é o selinho de validade, é o complemento que dá para a gente, né? Dessa maneira aí que a gente vai ver. Então, se fosse para tirar uma foto do complemento, o que a gente observaria? Seria isso, poros na membrana celular. Aí você fala assim, nossa, uma coisa tão boba? Não, mas não é muito boba, não. A gente tem que entender esses poros e entender o nome também, né? Assim, mas por que dá esse nome, sistema do complemento? Parece um nome faltando, né? Sistema do complemento, mas complementa o quê? E aí, quando eles forem entender como era que funcionava o complemento, né? Como é que eles foram fazer isso? Estudando mecanismos, no início do século retrasado, você pegava uma ferida no membro inferior de uma pessoa, tirava um pedaço, a biópsia, né? E levava a lâmina. Aí lá você via bactérias, via leucócitos e aquela briga, né? Um misturado no outro, via que estava tendo uma interação muito grande. E para produzir o processo in vitro, o que eles fizeram? Olha, para produzir esse processo in vitro, retira-se elementos brancos, mistura com a colônia de bactéria e tenta ver o que acontece. Só que, quando você fazia isso in vitro, nada acontecia. Podia tentar raio, fogo, esquentava, esfriava, gota mágica, e nada acontecia. Era como se fosse água e óleo. As bactérias, os fungos não se misturavam aos leucócitos. E por que isso acontecia? Olha, porque faltava alguma coisa que desse a liga ali, né? E essa liga eles conseguiram tirando plasma. Pingava-se plasma, bum, a mágica acontecia. Tinha interação dos leucócitos com as bactérias, agregação plaquetária. Os leucócitos enxergavam as bactérias a partir daquele momento. Então, estava ali alguma coisa que complementava o sistema imunológico, por isso que foi dado esse nome. Tem ali algum produto que ativa, que dá olhos, que dá visão para os leucócitos, então deram esse nome de sistema do complemento. E se a gente for pensar, é o sistema mais eficaz. Foi toda uma engenharia biológica que produziu isso, porque você tem que imaginar que ele é presente em todos os animais, desde os poríferos, né, anelídeos e tudo mais,
os outros vertebrados, todos têm sistema do complemento, e foi essencial na evolução das células, da vida mesmo, né? Por quê? Porque ele vai atuar num ponto onde que literalmente faz uma coisa ser viva ou não, né? Porque qual foi a primeira capacidade que uma célula ganhou para poder se tornar um organismo próprio, né? Aquela teoria da sopa, do mar e tudo mais, foi a partir do momento que ela adquiriu uma membrana plasmática. Que a partir do momento que ela adquiriu uma membrana plasmática, ela conseguiu fazer diferir o meio interno do meio externo. Isso só foi possível por conta dessa membrana, mas teve que se trabalhar outras coisas. Criaram-se bombas para poder fazer um meio interno diferente do meio externo. Bomba de sódio e potássio, né? Que é a principal bomba que a gente tem. E aí, a partir do momento que o complexo de ataque à membrana faz buracos na célula, ele faz com que a célula perca a sua individualidade principal, que é o meio interno diferente do meio externo. Então, é a ativação do complemento, é a coisa mais lesiva que se pode ter aí em termos imunológicos, né, celulares, é a sua ativação. Por isso que é presente em todos os animais, porque uma água viva, ela não tem leucócito, ela não tem um baço, ela não produz anticorpo, mas ela tem um sistema de complemento para se proteger, eventualmente possa tentar invadir aquilo ali e desorganizar. Então, esse intenso e complexo sistema, que atua principalmente na ativação das células inflamatórias e imunológicas, seja mediadas por anticorpos ou de forma celular de contato direto, né, que vai dar olhos, vai dar vistas aí ao sistema imunológico. A gente sabe que o sistema do complemento está muito sendo estudado, né? Tanto é que tem várias moléculas. A gente sabe que as moléculas e vários medicamentos, por exemplo, o cruzimab, bloqueando o C5b, o avacopan, bloqueando o C5a, e um trabalho interessante que tem surgido aí, a PL2, que está bloqueando o C3. Então, várias moléculas, vários medicamentos que estão sendo utilizados para o bloqueio do complemento. A ponto de que tem gente que acha, isso é um artigo da Nature, que é a era do complemento, né? Eles têm trazido com isso, olha, essa próxima década vai ser baseada, muitas das coisas, muitos dos medicamentos novos aí que vão revolucionar a medicina, vai ser para bloquear o complemento, porque a gente sabe que todas essas condições aqui, um dos principais vilões ali que vai levar, às vezes, o paciente a óbito ou sequelas graves, é por conta da hiperativação do complemento, seja a resposta inflamatória sistêmica, ao sepse, ao trauma, hemodiálise, parece que o sangue não gosta muito, né, de passar, né, naqueles caninhos lá não, né, naqueles filtros e tudo mais, deixa o complemento muito excitado, exacerbado, próprio glomerulonefrites, hemoglobinuria paroxística noturna, né, é aquele exemplo, a hemácia, né, na hemoglobinuria paroxística noturna, ela não tem aquele CD55 e CD59. Então, pronto, a pessoa tem uma mutação, é uma doença tipo uma leucemia, né? Que a pessoa tem um defeito, tem uma mutação, tem um clone lá neoplásico que produz uma hemácia que é perfeita, mas ela não tem o CD55 e CD59. E aí o complemento consegue se ligar amplamente nela, então é por isso que a gente tem hemoglobinuria paroxística noturna. O lúpus, né? Lúpus é uma doença terrível, né, que eu mais adoro, na verdade, de estudar e tentar entender. Mas a pessoa faz anticorpo, que é anticorpo anticardiomiócito, antipneumócito, anti-rim, anticabelo, antipele e anticomplemento. Então, hiperativando o complemento. Eles calculam em torno de 5% dos lúpus fazem autoanticorpos contra o complemento. E, na verdade, mais de 30% tem algum defeito, alguma mutação, algum gene, aquelas moléculas do complemento que hiperativam ela. Então, é uma coisa muito interessante. Infartos, transplante, periodontite, algumas causas de cegueira são principalmente relacionadas aí a distúrbio do complemento, até mesmo a doença do Alzheimer. Então, hoje em dia, nessa era aí que eles falam que começou do complemento, tem vários medicamentos em diferentes fases sendo estudados aí para o bloqueio do complemento, né? E aí, já que a gente está falando de rim, né? Até a gente foi bem amplo nas coisas, né? As doenças glomerulares também têm muita participação do complemento, por exemplo, nefropatia por IgA. Tem gente que acha que a gente não pode dar esse diagnóstico, apesar da definição ser
somente ter o IgA dominante ou codominante, mas tem alguns autores que acham que se não tiver marcação do C3, pronto, aquilo não deve ser uma IgA tipo doença de BG, porque se ele não foi, aquela molécula ela não foi capaz de ativar o complemento, ela não deve ser patogênica, ou então pode ser uma IgA secundária, paciente com patopatia crônica e outras formas relacionadas às IgA secundárias. Doença de depósito denso, essa aí é muito clara, do glomerulonefrite tipo C3, mas a própria membranosa. Você fala assim, poxa, membranosa, não consome complemento, nem IgA, né? Mas, por definição, tem que marcar o C3, né? Então, assim, por que ele está hiperativando o complemento ali? Qual que é a importância disso daí? Nesse termo, as doenças renais, as doenças glomerulares, as complementopatias têm uma curiosidade, são todas glomerulopatias que assumem padrão membrana proliferativo. E aí eu vou tentar falar de todas, né? Mas focar nesses daqui, na membrana proliferativa, glomerulonefrite tipo C3 e DDD e a chuva. E a gente vai ver que são todas condições que a fisiopatologia são idênticas. As outras também, tá? Mas para poder tentar selecionar o tempo para caber aqui no tempo que a gente vai falar. Então, membrana proliferativas, antigamente chamadas de tipo 1, tipo 3, né? A gente vai ver até que mudou o nome. Geralmente é relacionado a doenças infecciosas crônicas, né? Vírus C, vírus B, esquistossomose Manson, né? E hoje em dia a gente não chama mais assim. A gente chama de glomerulonefrite membrana proliferativa mediada por imunocomplexo. Qual que é a definição? Olha, a definição é: tem que se ter imunocomplexo depositado, GG, IgA, IgM, e complemento. E, então, só a presença de imunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, e recrutação, ativação, posição principalmente, né, não exclusivamente, do C3. E olha só que interessante, né? Então, esse artigo do New England mostra de maneira bem clara, você tem imunocomplexos circulantes, ele ativa a via clássica, C1q, né? A gente pode ter deposição de C1q por conta disso, leva à ativação, formação de C3 convertase, que forma mais C3, que cliva C3b, né? E forma a C5 convertase e forma o complexo de ataque à membrana. Então, esse ponto e esses pontos aqui estão abraçados. Então, é muito fácil, porque você vai ter deposição desses imunocomplexos e formação de complexo de ataque à membrana. E o que vai acontecendo? E aí, o importante de tentar separar essas três, a gente vai ver que os mecanismos são muito parecidos, mas é a velocidade com que isso acontece. Então, essas doenças infecciosas crônicas, por exemplo, isso vai acontecendo de maneira crônica, contínua, lesão, reparação, vai depositando, então, complexo de ataque à membrana, imunocomplexo, frações do complemento, atrai os leucócitos, lembra que são várias moléculas aqui, são lisadas, produz C5A, C3A, que atrai os neutrófilos, se grudam aqui, inflamam mais ainda, mas vai tendo lesão, reparação, que ao mesmo tempo que a gente tem esses mecanismos pró-inflamatórios, o sistema do complemento, os outros cofatores, tem mecanismos anti-inflamatórios, tudo no corpo é assim, né? Você tem uma via que joga para um lado e outra que tenta compensar jogando para o outro. Então, vai acontecendo isso, lesão, reparação, lesão, reparação. E olha que legal, a gente tem a membrana basal aqui, que era única, com o tempo dessa lesão, inflamação, reparação, ela vai ficando, olha só, no final, duplicada. Isso tudo por conta dessa interação, inflamação e lesão endotelial. Então, o que a gente vai encontrar na membrana proliferativa com imunocomplexo é um duplo contorno da membrana basal. É o aspecto clássico, eles falam de trilho de Bond, né? Eu acho uma chatice isso, mas eu acho que vale o parêntese, né? Porque trilho de bonde é porque o bonde não tem estacas, né? Porque tem a membranosa no estadio 3, eles chamam de trilho de trem, porque tem as estacas do trem ali separando, então são diferentes. Mas aqui é como se fosse um vão único, né? E com a membrana basal duplicada por conta daquilo ali, lesão, reparação, lesão, reparação. Na ótica, nas outras colorações, a gente vai ver que tem uma hipercelularidade. O que acontece? Não está depositando imunocomplexos, não está depositando fração do complemento. A célula mesangial é uma célula reativa, na verdade é uma célula que faz parte do sistema mononuclear macrofágico, né? A gente tem as células de Kupfer no fígado, as células de carvão no pulmão, as células mesangiais no rim. Tudo quanto é porqueira, né? Tudo quanto é coisa que não deveria estar ali, passa para esse espaço, é um filtro, uma espécie de filtro, né? Que
acaba sendo metabolizado. Então, a célula mesangial expande. E, como vai tendo depósito, às vezes até em alças, tem o chamado processo de mesangialização das alças, né? Ela tenta também ali, de uma certa maneira, encobrir ou tentar fagocitar, a gente não entende muito bem, não dá para perguntar para ela, né, o que ela está fazendo. Mas gera esse aspecto, que é um aspecto lobulado, né, um aspecto hipercelular, às custas de proliferação mesangial e de recrutamento das células inflamatórias, de imunocomplexos e ativação do complemento. Por isso que gera esse padrão membrano proliferativo que a gente tem. E aí, a gente sabe que vai corar IgG, IgA pode ser corado, IgM, precisa de ter algum imunocomplexo. Cada um tem uma particularidade. O que acontece? Eu gosto do IgG, adoro quando é IgG, porque fica mais fácil, vai ser o padrão clássico. Quando é IgA, tem umas membrano proliferativas, e tem algumas IgAs que simulam membrano proliferativas. É só lembrar, na classificação de Watson, você usa hipercelularidade endocapilar para poder dar um estadiamento. Vai que é uma IgA que tem muita hipercelularidade endocapilar, então você pensa aí, pode passar um diagnóstico errado, né? E quando é IgM também, a gente não curte muito, porque está muito relacionado aí a crioglobulinemia, síndrome de Sjögren, então, assim, acaba sendo um diagnóstico um pouco diferente, né? Aquele padrão, continua sendo um padrão membrana proliferativo, né? Mas relacionado a outro tipo de doença, não a membrana proliferativa com imunocomplexos clássica. E a deposição de C3. C3 ou C1q, lembra que ativa C1q? Pode estar depositado aí na imunofluorescência. E o que a gente vê é depósitos subendoteliais e, às vezes, subepiteliais. Isso que vai diferir a tipo 1 da tipo 3. Quando tem depósito subepitelial, a gente chama de tipo 3. Quando é só subendotelial, a gente chama do tipo 1. É isso. Agora, com relação a glomerulonefrite tipo C3 e DDD, como é que seria? Olha, a gente vai ver que o filme começa a se repetir. A gente vai ter anticorpos contra a C3 convertase, chama fator nefrítico, né? Ou contra fatores reguladores do complemento. Aí, a gente tem que entender que a diferença é um pouquinho, né? Porque uma vai pegar lá no começo, via clássica, a outra não, vai pegar via alternativa, que já vai ligar direto C3b, mas é uma coisa que é importante de ser entendida, é que, como não tem deposição de imunocomplexos e tudo mais, a gente vai ter só ativação do complemento. E aí eles deram esse nome de glomerulonefrite membrano proliferativas, não medidas, mediadas pelo complemento. É complemented mediated glomerulonephritis. E então vai ser anticorpos contra o fator H, I, B, né? Esses reguladores do complemento ou mutações. Então, olha só como é que é legal. É uma doença relativamente recente, o consenso foi publicado dela em 2013, até então não existia, né? Era um problema diagnóstico, todo mundo chamava de membrana proliferativa, não sabia que era coisa diferente. E aí, a partir desse consenso, falou assim, olha, você tem uma glomerulonefrite, padrão membrana proliferativo com um C3 dominante, pronto. Ou é uma glomerulonefrite por C3, ou uma GNDA, ou uma DDD, no caso aqui que a gente vai separar, ou outra, né, na verdade, porque eles começaram a ver que paciente idoso podia ter deposição de C3 e às vezes aquilo ali estava relacionado à gamopatia monoclonal. Isso é muito interessante, né, nesses casos, né? Porque o paciente tem um pico monoclonal e você faz a biópsia, é uma glomerulonefrite C3, provavelmente aquilo ali é uma gamopatia monoclonal de significado renal. Aí você fala assim, mas curou só C3, não curou cadeia leve, capa e lambda? Olha, o ideal é de fazer fluorescência da parafina, né, que você revela, né, cadeias leves ocultas, né, ou mesmo pode assumir, não, então isso daí é uma glomerulonefrite relacionada à gamopatia monoclonal. O problema é quando você não acha neoplasia, né? Mas é um ponto novo aí de entendimento das glomerulopatias. E aí, o que a gente tem? Olha só, anticorpo contra C3, amplifica a C3 convertase, forma mais C3b, que forma mais também C5 convertase, e fragmenta mais o C5 e o C5a, pronto, a gente tem lesão da membrana. É o mesmo filme, né? É a mesma coisa que a gente viu lá da membrana proliferativa. E o que vai acontecendo? Lesão, reparação, atrai neutrófilos, atrai monócitos. Com o tempo, a membrana duplica, igualzinho acontece na membrana proliferativa. Então, essas glomerulopatias complemento-mediadas, né? A gente vai ter, na verdade, anticorpos contra ou
a C3 convertase ou contra os fatores que protegem a C3 convertase, ou pelo menos desfazem a C3 convertase, né? Ou mutações relacionadas a isso. Então, esses pontos aqui são os pontos mais importantes para as glomerulonefrites complemento-mediadas, né? E aí, várias delas a gente precisa de microscopia eletrônica, porque o diagnóstico de DDD ou glomerulonefrite C3 a gente só consegue separar assim. E uma coisa que já tem uma tendência mais atual, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa. Olha, não dá para separar DDD da glomerulonefrite por C3, porque os mecanismos podem ser idênticos, né? Você pode ter um anticorpo contra C3, é um fator nefrítico, mas aí você não acha depósito denso e só vê uma C3 e não tão denso. Então, isso é uma coisa. Mas é útil, por exemplo, para separar da GNDA, que a gente vai ver os depósitos de tipo RAMP ali presentes, né? Então, essa glomerulonefrite por C3, né? Uma coisa que parecia ser rara, né? Mas eu acho que está cada vez mais comum. A gente tem dado muitos diagnósticos, principalmente relacionados a paraproteinemias, né? Esse artigo recente que saiu no New England, que é lindo, maravilhoso, mostrando isso, falando isso, da interação do complemento às gamopatias monoclonais, né? Gamopatia monoclonal de significado renal. Então, uma C3, um paciente acima de 50 anos de idade tem que ser pensado aí nesse diagnóstico. E a importância para a gente dar esse diagnóstico é um diagnóstico baseado em biópsia. Não tem como fazer o diagnóstico clínico de uma glomerulonefrite por C3, uma doença de depósito denso. Isso aqui é um exemplo de paciente transplantado. Fala assim, não precisa fazer imunofluorescência e tudo mais. Paciente recém-transplantado. Era um paciente jovem, não tinha a causa definida, mas tinha consumo de complemento com FANs negativos. Foi transplantado, surgiu proteinúria e está aqui a biópsia. Um glomérulo aparentemente normal, né? Tem um ou outro leucócito ali, aqui um leucócito aqui é atraído, mas a gente pode pensar que é uma glomerulite, né? Então, pensar até que é uma rejeição humoral, aqui outro neutrófilo, mas vai para a imunofluorescência, boom, né? Cápsula de bomba, membrana basal tubular, alças capilares, uma doença de depósito denso, né? Recidivando, desculpa que saiu fora da ordem, mas aqui é a doença de depósito denso, recidivando aí no paciente recém-transplantado. Um outro caso seria esse, paciente de 32 anos de idade, que complemento, usualmente, apesar de ter dado um exemplo com complemento consumido, usualmente está normal, só naqueles casos realmente de DDD, né, que é tipo um fator nefrítico, que abaixa muito o complemento, mas metade das glomerulonefrites C3, o complemento é normal. Então, às vezes a gente vai ver depósitos mesangiais, subepiteliais, né, que parece no caso que o glomérulo pegou até catapora, né, de tanto depósito que tem, né, essas bolinhas tudo são depósitos, e que se cora apenas ao C3. C3 bem forte e marcado, né, e na eletrônica a gente consegue ver esses depósitos aí subepiteliais e mesangiais relacionados. E aí um diagnóstico de uma glomerulonefrite por C3. E já, por fim, para a gente falar aí das complementopatias relacionadas a microangiopatias trombóticas, olha só, o filme é olha, algum fator que acelera o processo de transformação de C3 em C3b e C3a, liga-se à superfície celular, faz complexo de C3 convertados, mais C3b é produzido, mais C3b produzido, faz a C5 convertados e a gente vai ter o chamado complexo de ataque à membrana, lesão endotelial, inflamação, ativação de neutrófilos, leucócitos e plaquetas e formação de trombos. E aí, você fala assim, nossa, mas é a mesma coisa. É, realmente é a mesma coisa. Mas qual que é a diferença? Velocidade. Então, assim, a velocidade, pelo menos é um ponto de entendimento, né? Assim, não está bem claro, mas é o que parece ser mais lógico, né? A velocidade com que acontece essa hiperativação nas chuvas é muito maior. Então, não tem tempo de reparação. É só lesão, 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 lesão. E como tem uma lesão muito abrupta, né? Muita lesão endotelial, muita ativação, o que você vai acontecer? Vai explodir o endotélio, expor a matriz subendotelial trombogênica, que agrega mais plaqueta, que ativa mais leucócito, que faz a coagulação e a gente vai ter a chamada microangiopatia trombótica. Às vezes é aquela gota d'água, né?
Às vezes a gota, antes de tocar, né, a gente já vê o buraco que ela vai causar. Então, perturba toda essa... que são essas condições? A mulher, a paciente estava grávida, o pós-parto, a gente sabe que durante o período gestacional, vários fatores anti-inflamatórios atuam, mas aí, de repente, você tira todo aquele bloqueio, nasceu a criança, né? A cascata muda completamente de orientação. Então, você vai ter toda a orientação protrombótica, né? Na verdade, até um mecanismo até de proteção, né? De mecanismo de sangramento que poderia ter. A coisa é muito de um lado ou muito do outro, né? As consequências são deletérias todas as vezes, né? Então, essa hiperativação que acontece nessas condições, né, leva à lesão endotelial e trombos, mas o mecanismo é bem parecido. E por que o rim, aí, no caso das chuas, é o principal alvo? Da mesma maneira que a hemácia lá tem por que é o principal alvo? Até a prova disso, né? Se você pegar revisões e tudo mais, 100% dos pacientes com CHU tem insuficiência renal grave, né? É moderada a grave, não tem como ter uma disfunção leve, né? E por que isso acontece? Olha, da mesma maneira que as hemácias têm a molécula CD55, 59 para proteger, no rim, essa molécula CD36, ela é muito expressa. Ela tem uma interação com o complemento. Ninguém entende ainda muito bem qual que seria o ganho de função e tudo mais. Deve ter uma função fisiológica de estar ali presente no rim. Nada é por acaso na natureza, né? Mas como ela é muito expressa no rim e um pouco menos, né, na pele e um pouco menos no sistema nervoso central, e os outros órgãos quase não têm essa expressão, parece que é a molécula aí que parece que interage mais com o complemento e facilita ter essas lesões ali no leito vascular do rim. E além disso, né, a gente sabe que o rim é um grande leito vascular, né? Um órgão que menos do que 5% do peso corporal, mas que recebe 25% do débito cardíaco. É uma desproporção absurda de leito vascular que a gente tem em comparação com os outros órgãos. Os outros órgãos sofrem com isso também, só que numa intensidade muito menor, numa importância muito menor, quando comparado com o rim, por esses motivos. E na suspeita de MAT, né, a gente tem que biopsiar, porque a clínica, às vezes, nem sempre vai ser completa, né, nesses casos, né? E tanto é que a gente tem um trabalho que está prestes a sair, que a gente participou aqui, a gente foi um dos todo, a gente teve que selecionar mais de 33 mil informações e, depois de catalogado tudo, foram ver o que eram os fatores mais importantes. Olha, a biópsia, sendo microscopia óptica, imunofluorescência e eletrônica, era responsável por diagnóstico de quase 70% dos casos, sendo que os dados clínicos, né, só conseguiu fechar o diagnóstico de microangiopatia trombótica em 11 dos casos, de 30 e pouco, 37, 38 casos, se eu não me engano. Então, exame clínico, né, laboratorial, não consegue, a biópsia ainda continua sendo padrão ouro. E o que a gente vê aí nas chuas, né? A gente vai ver trombo. Se na forma aguda, né, a gente vai ver trombo obliterando a luz por conta daquilo, velocidade de ativação ali do complemento, vai ver trombo. Só que uma coisa interessante, nas formas crônicas, olha só, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver uma duplicação da membrana basal, aqui a membrana basal já splitando, né? Splitting, quebrando, ficando duplicada. Então, tem algumas condições que, às vezes, a pessoa tem uma mutação não tão grave, né? Vamos colocar assim, uma mutação deletéria demais, né? No fator H. É um fator importante, que desfaz aquilo lá, que protege o complemento. Mas se ela não for uma mutação tão grave, então, assim, ele funciona de uma certa maneira, não na eficácia que deveria ter, então a pessoa pode ter aquele processo crônico e contínuo. E aí é uma coisa interessante, não sei se vocês já se atentaram, quando a gente pega o transplantado com rejeição crônica moral, o diagnóstico que sai morfológico é glomerulopatia do transplante. E glomerulopatia do transplante significa 3 diagnósticos. É o quê? Ou é uma rejeição crônica moral, ou uma recidiva de uma membrana proliferativa, lembra? Padrão duplicado, ou uma microangiopatia trombótica crônica, que também gera esse mesmo aspecto. Por quê? Se a velocidade da ativação aqui do complemento essa ativação aqui for menor, a gente vai ter dano, reparação. Então, fica bem mais fácil aí de ser compreendido. Então, numa fase tardia, por exemplo, esse era um paciente, uma criança que teve CHU, e biopsiaram 3 meses, estava muito grave, plaquetopênica, e biopsiaram 3 meses depois. Olha só,
fica com aquele padrão lobulado, hipercelular, parece que está todo duplicado, parecem uns cachinhos de uva, então lembra o padrão membrana. Nesse caso aqui, couro só, IgM e C3. E aí você fala assim, nossa, e aí, vai ser o quê? Será que é uma membrana proliferativa? Ó, o padrão é membrana proliferativa. Está numa fase crônica? Vamos ver na eletrônica se tem alguma coisa para ajudar a gente ainda. Ó, aí a gente tem aqui fusão difusa endotelial, não tem as fenestras que era para poder ser observadas no endotélio, e tem esse material floculento, que é cetactoide de fibrina em organização do espaço subendotelial. Então, corroborando aí angiopatia trombótica crônica. Então, essas moléculas hoje em dia aí que a indústria traz aí de vários pontos, né? É muito interessante que um dos principais alvos aí são nessas condições mais graves, por exemplo, a chuva mesmo, né? Mas acredito eu que todas as outras condições vão ser potencialmente tratadas com bloqueador do complemento, porque bloqueando ele, né, a gente vai ter tempo aí, né? Porque muitos dos pacientes fase crítica da resposta inflamatória. O próprio COVID, né, mata muito da resposta inflamatória. A resposta inflamatória, se puder ser bloqueada em várias vias, eu acredito, né, que acho que vai ser alguma coisa similar ao que faz com o paciente infartado, né? O paciente infartado, você vai lá, ciclopidogrel, hepariniza, né? Faz tudo que puder fazer para poder tentar desfazer aquilo. Talvez seja a mesma coisa, né, nessas doenças inflamatórias hiperagudas, agudas e crônicas, né? Tentar aí bloquear o sistema do complemento de modo que o dano não seja tão deletério aí e não possa causar esses tipos de doença. Depois disso tudo, sei que eu falei um pouquinho mais veloz, vocês me desculpam, mas espero que o quebra-cabeça, né, tenha se tornado um pouquinho mais fácil, que as peças tenham se juntado, né, e de modo a ter uma compreensão melhor aí dessa doença. Oi, todo mundo. Oi, muito obrigada, Stanley. Excelente condução aí. Eu acho que a gente sempre tem muitas dúvidas, todo mundo tem muitas dúvidas, principalmente por causa dessa mudança da classificação, né? E, então, eu vou abrir agora a discussão, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem a respeito dessas complementações. Por favor, doutor Stanley, está à disposição. Acho que sim. Muito árido, né? Stanley, parabéns pela aula. Você quer dizer que para diferenciar entre complemetopatia e DDD, C3 ou DDD, precisa de microscopia eletrônica, é isso? Às vezes nem ela, sabe, professor? Às vezes nem ela. O que acontece? Teve um artigo publicado há pouco tempo eu já não sei nem dado, mas menos de 5 anos, que eles fizeram, acho que foi no Japão, eles juntaram lá C3 e DDD e tentaram juntar um monte de nefrologistas, um monte de patologistas e falaram assim, vamos dar o diagnóstico disso. Eles conseguiram separar uns 70 casos, uns 30 ficou no limbo, ninguém sabia se era C3, ninguém sabia se era DDD. Assim, se a gente for pensar em termos fisiopatogênicos, como a fisiopatogenia é a mesma, eu acho que são doenças prima e irmãs, né? Eu acho que são doenças muito parecidas para talvez precisar dessa separação, né? Talvez seja a mesma coisa, né? Mas tem manifestação morfológica diferente, talvez seja espectros, né? Vamos colocar assim, a DDD, quando a gente vê a DDD é porque o autoanticorpo ou a mutação, aquele fator nefrítico é muito potente, então hiperativando a via, e talvez a C3 seja a mesma coisa, mas não tão potente quanto foi aquele fator nefrítico que determinou aquela DDD, né? Bom. Não, eu devo baixar no PCK, mas nós pro Prumo, cara. Não estava fazendo nada, não via nada.
Para... Se o Daniel fizesse... A doutora Aida quer fazer uma pergunta aí. Oi, Stanley. Parabéns. Para variar, excelente aula, né? Maravilhosa, muito gostosa de assistir. Você faz umas analogias maravilhosas. Vou até pedir permissão para poder usar de vez em quando essa analogia aí. Muito legal. E eu queria te perguntar assim, em relação à glomerulopatia do transplante, que você descreveu essas 3 possibilidades, também seria o mesmo raciocínio da microscopia eletrônica para fazer a diferenciação? Também vão ter casos que a gente não vai conseguir falar qual que é realmente das 3 que você colocou que são as possibilidades? Pois é, geralmente, entre a membrana proliferativa e a rejeição crônico-moral e a microangiopatia trombótica crônica, é mais tranquilo de se separar. Essa seria fazer lá imunofluorescência ou imunistoquímica, igual a Maria Alice faz, né? Procurando os imunocomplexos ou complemento. Quando se tem deposição de imunocomplexos e complemento, vai favorecer a membrana proliferativa. Agora, no caso da CHU crônica, né, microangiopatia trombótica crônica, ou CHUA, e rejeição crônico-moral, se a gente não tiver a deposição do C4D, que são cerca de 50% dos casos, é bastante caso, a microscopia eletrônica é útil. Vou falar que vai separar todos? Não, mas a maioria. Porque na rejeição crônico-moral a gente vai ter uma multilaminação da membrana basal, coisa que não é habitual de ser encontrada na microangiopatia trombótica crônica. Então, é possível de separar as 3 entidades, sim. Mas só com a ótica, né, a gente, às vezes, tem que ficar aí no muro em cima da matriz. Certo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita, doutor Stanley, que é expert aí nessa área das complementopatias também, né, Stanley? Na bondade sua, estou aprendendo. É difícil, mas é muito legal, é muito instigante. Eu acho que, à medida que a gente vai entendendo mais, as coisas se tornam mais conectadas, né? Espero que eu não tenha falado muito rápido, porque eu fico angustiado de passar do tempo, tá? Mas se entendeu aqueles pontos do complemento, acho que fica bem mais fácil de entender as outras doenças relacionadas ao complemento, né? Bom, Stanley, essa aula estará à disposição, conforme você nos autorizou, vai estar à disposição no canal do YouTube, e nós vamos estar, né, sempre divulgando, e você terá mais oportunidade de se virar falar para nós também da nefrite lúpica, né? Então, em nome da disciplina aqui da nefrologia, representando o doutor Horácio e o doutor Mário, eu agradeço muito, imensamente, a sua presença aqui conosco, e se tivermos algumas dúvidas, o doutor Stanley colocou lá no final o e-mail dele, então fique à vontade para fazer essas perguntas. Stanley, muito obrigada pela sua presença, esperamos contar com você pessoalmente aqui mais para frente. Também. Mas muito obrigada. Obrigado, Stanley. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos aí. Um prazer, tá, Obrigado gente? aí. Muito Tá, bom. obrigada.